bom dia! Estamos aqui hoje, eu, Vitória e o Kevin, para darmos continuidade ao nosso podcast com o nosso segundo episódio, né? Sim. E hoje temos um convidado muito mais que especial, Kevin, por favor. O nosso secretário de Educação Estadual, o Vitor Ângelo. Quer dar uma palavrinha, Vitor? Eu que agradeço. Bom, não sei para onde eu devo olhar exatamente. eu vou olhar para vocês mesmo, tá? Mas quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho na escola, mas na primeira vez foi numa circunstância bem específica, em dia de chuva, para ver pessoas que estavam abrigadas aqui. Agora sim, um dia normal, né? Com alunos, com professores, e um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Prazer nosso. Agradecemos, né? E Vitor, olha, assim, conta pro pessoal de casa, pra gente também, sobre quem é Vitor. Quem é Vitor de Ângelo? Nem eu sei. Essa é uma pergunta muito profunda, mas ponto de vista profissional, eu sou um professor e desde 2019 estou, né, no cargo de secretário de Educação. Então já se vão aí 5 anos, ano que vem começa o 6º ano, é um tempo. Falava com algumas pessoas há pouco sobre um livro que foi editado por um ex-secretário de Educação do Estado sobre os secretários de Educação. E eu já sei que indo para 6 anos, já estou num pequeno grupo de alguns secretários que há mais tempo está à frente da pasta. Normalmente são pessoas que ficam pouquíssimo tempo. Sou formado em História, que é uma disciplina que tem gente que ama muito, tem gente que odeia. Eu gosto bastante. Pronto. Minha área é Então vocês dois estão no campo das pessoas certas, né? Que entendem corretamente o que é a história. E depois eu fui para a área de ciência política, mestrado, doutorado. Nasci aqui no Espírito Santo, em Vitória, já tem um tempinho. E gosto muito da educação, gosto muito do trabalho na educação, tanto em sala de aula quanto na gestão educacional, que eu tenho feito nos últimos anos. Legal. Então, Vitor, agora vamos indo para as perguntas que eu acho que o mais esperado do pessoal, que é a gente falar sobre esse novo ensino médio, essa nova grade curricular. Então, na sua visão, quais são os principais benefícios que os estudantes, os professores e a sociedade pode esperar para o novo ensino médio, levando em consideração também essa tramitação, que a gente sabe que vai ter algumas mudanças para 2025? Isso. Bom, o ensino médio que a gente tinha até 2022, ele já há algum tempo tinha aquele formato. E em 2017 foi aprovada uma lei em decorrência de uma medida provisória que havia sido editada antes, reformando o ensino médio. Então, é a reforma que estabeleceu o que a gente passou a chamar então de novo ensino médio. Nessa reforma, algumas mudanças elas foram estabelecidas. Uma delas, a ampliação da carga horária. Passava de 800 para 1.000 horas. Aqui no Espírito Santo a gente já praticava uma carga horária maior do que 800 horas, mas ainda não eram 1.000, e portanto para nós, e é uma primeira vantagem a meu ver, o aumento da carga horária coloca o estudante diante de mais situações de aprendizagem, ele fica mais tempo na escola. Lógico que aumentar o tempo não é necessário, é aumentar a oportunidade, mas desde que o tempo seja bem aproveitado. Sim, e aí é o que você vai colocar ali naquele tempo a mais. A reforma também fala que progressivamente as escolas devem ter 1.400 horas, que é uma escola de tempo integral. Então também ela aponta para uma coisa que a gente aqui no Espírito Santo já vem fazendo de forma sistemática. Então quando a gente chegou ao governo nós tínhamos aí 32 escolas de tempo integral. Hoje já são 156, nós anunciamos mais 28 para o ano que vem, então vamos para 184, isso é quase metade da nossa rede. E, a meu ver, também é uma vantagem você ter opções, e muitas opções, de oferta de matrículas em tempo integral. Por exemplo, hoje todo município do Espírito Santo tem pelo menos uma escola em tempo integral, aqui em Cariacica tem bem mais de uma escola, né? Mas todo município tem pelo menos uma. Mesmo aqueles municípios, e eles já são 1/3 das nossas cidades, tem só uma escola na sede. Agora, a reforma ela é um pouco polêmica, né? Porque, Bastante. Eu sei, porque tem gente que, por diversas razões, é contra o tempo integral, tem gente que é contra a ampliação da jornada, né, escolar.
existe também a flexibilidade do currículo. Então, aquele ensino médio anterior à reforma, ele era composto por 13 disciplinas, história, por exemplo, é uma delas, e o estudante tinha que fazer todos esses, que a gente passou a chamar de todos esses componentes curriculares, né? Então, não tinha qualquer flexibilidade, não havia qualquer possibilidade de fazer uma escolha. Isso numa época em que a gente, em todas as coisas que fazemos, temos algum nível de escolha, né? de caminhos a seguir. Então, a ideia também do novo ensino médio era proporcionar ao estudante um mínimo que fosse de possibilidade de escolhas. Claro que talvez a reforma tenha sido apresentada como uma coisa além do que ela entregou, ou seja, é como se o estudante pudesse escolher qualquer caminho possível, o que ele quisesse seria a realidade. E isso, claro, não é verdade, porque depende das condições de cada escola ofertar. Então, eventualmente, vocês estão aqui, gostariam de fazer alguma coisa, mas esta coisa não é ofertada na escola. Ela não é ofertada porque não tem um professor com aquele perfil, porque a escola não tem a estrutura para abrigar aquele tipo de oferta, e diversas razões, né? Às vezes está na área rural, a escola, ela não tem condições de fazer aquela oferta que o estudante gostaria. Então tem muito assim, uma expectativa alta diante do que foi prometido, né? Eu reconheço isso, e comparado ao que foi entregue, há uma diferença. Essa diferença aí faz parte da polêmica, mas existe um nível de escolha que eu pessoalmente acho positivo. E por fim, assim, não são todas as coisas, mas por fim, tem a educação profissional e técnica. Ela já existia, né, integrada ao ensino médio, mas a EPT, né, Educação Profissional e Técnica, passou a ser uma das trilhas, um dos itinerários, agora o projeto de lei está chamando de percursos de aprofundamento, um dos percursos, dentre estes percursos possíveis que o estudante escolhe. Então, a ideia é que vocês, por exemplo, possam escolher, para além das disciplinas tradicionais, eu vou chamar assim, que elas se mantêm, que são as disciplinas da base, da BNCC, ou a parte propedêutica, né, como alguns chamam, que na parte flexível possam escolher alguns dos caminhos que são possíveis no nosso currículo. Cada estado construiu as suas trilhas. Dentre estes caminhos, dentre estes percursos, a educação profissional e técnica, para que vocês possam sair daqui não só com diploma de ensino médio, mas também junto com ele, de forma integrada, o diploma de técnico em alguma coisa, né? Aí depende do curso na escola. Entendi. Vitor, olha só, aqui são duas perguntas, então eu vou ler para ficar mais fácil de entender. Como foram implementados os itinerários formativos? Qual o objetivo e quais foram os resultados esperados? O itinerário formativo, como eu disse, agora chamado de percursos de aprofundamento, eles representam a parte flexível do currículo. E eles são formados de duas coisas. É tudo aquilo que não é a base. Então, quando você tira história, biologia, física, matemática, todos os componentes curriculares da base, o que sobra são os itinerários. O ensino médio, quando ele reformado, passou a estabelecer 1.000 horas, então nós temos 3.000 horas totais. Dessas 3.000 horas, ainda eu estou falando da lei que está em vigência, né? 1.800 horas são para as disciplinas da base. Antes eram 2.400 horas, eram 800, né? Então 800, 2.400, só para essas 13 disciplinas. Apesar de nós termos passado de 2.400 horas totais para 3.000, as disciplinas da base diminuíram para 1.800. E essa, voltando à pergunta anterior, é também uma das questões polêmicas, muito polêmica, porque significa ter que cortar alguma carga horária de algum componente curricular. Da base. E aí, seja lá de quem for o corte, o professor vai reclamar, né? Se tirar de educação física, ele vai dizer que é um absurdo. Se tirar do professor de sociologia, ele vai falar também que é um absurdo. Mas é o que a lei estabelecia. E as outras 1.200 horas é tudo que é itinerário. E o itinerário é formado tanto pela parte do aprofundamento, que são propriamente as trilhas, né, esses percursos, dentre os quais a educação profissional e técnica, como eu falei, assim como a parte que não é da base, mas que também não é o aprofundamento, que são
as eletivas, o projeto de vida e e o estudo orientado. Né? Então, eles não são exatamente trilhas, porque os estudantes fazem, mas eles também, é o componente diversificado, como a gente chama, mas ele também não é a disciplina da base. Então, estudo orientado, eu vou falar então dos componentes diversificados, mais os percursos de aprofundamento, que é o itinerário. Esses 3 componentes, né, estudo orientado, projeto de vida e eletiva, já não tinha muita novidade para nós no Espírito Santo, porque eles já eram parte das escolas de tempo integral. Então, quando veio a reforma do ensino médio, não vou dizer que era a mesma coisa, mas essa experiência de implementação já existia, então a gente já tinha... Não era novo. Tinha curso de formação de professor, tinha professor que trabalhava assim, tinha estudante que já estava passando por isso, então não tinha uma grande novidade. Tinha um desafio, que era agora levar para todas as escolas. A parte do aprofundamento aí era nova. E era nova para todo mundo. Para as escolas em tempo parcial, para as escolas em tempo integral, porque ela não era algo do tempo integral ou do tempo parcial. Ela era algo do ensino médio. Independente se em tempo parcial ou integral. E aí nós fizemos a opção, que cada estado teve a liberdade de escolher, em que momento, como é que ia dividir, melhor dizendo, essas 1.800 com as 1.200. Então, nós fizemos a opção de, na primeira série do ensino médio, continuar com a base e entrar com os componentes diversificados, que não eram novidade. Então, em 2022, a exceção do currículo, que era um currículo novo, do ponto de vista da estrutura do ensino médio, ninguém sentiu muita diferença. Porque ou você tinha as disciplinas da base, ou você tinha os componentes diversificados, que já eram realidade nas escolas de tempo integral. A novidade era o currículo, propriamente dito, porque o currículo está referenciado na BNCC, que é de 2017, que é uma coisa nova. Nós deixamos o início do aprofundamento para 2023. Então, neste ano, que foi o primeiro ano daqueles que entraram no novo ensino médio, primeiro ano que eles fizeram o percurso de aprofundamento. E ano que vem será o segundo e último ano, quando eles também concluem o ensino médio e fazem o Enem, que precisará ou precisaria ser, talvez a gente vai falar disso, ser o novo Enem, porque é o Enem que vai avaliar os 3 anos de quem fez o novo ensino médio. O Enem deste ano ainda é o Enem de quem entrou em 21. Fez 21, 22, 23 e faz o Enem. Então é o Enem ainda do, entre aspas, velho ensino médio. E o percurso, então, foi pensado no mesmo processo que a gente construiu o currículo. Né? Nós temos 10 opções no nosso currículo de percurso de aprofundamento. Eles têm a ver com as áreas da BNCC, né? Matemática, linguagem, ciências humanas e sociais e ciências da natureza. A gente tem itinerários que são puros, ou seja, só da área, e a gente tem itinerários que são entre áreas. E tem o itinerário de educação profissional e técnica. Eles foram construídos, assim como o restante do currículo, por técnicos da secretaria, técnicos de fora, especialistas, educadores da universidade, do IFES, da UFES, com o apoio do Ministério da Educação, num processo aí de 2017 até 2021. Então, você tocou numa parte que é muito interessante e que nos leva para o caminho realmente do Enem agora. Porque, assim, nesse ano de 2023 entrou em vigor realmente esse aprofundamento com os itinerários formativos. E no primeiro ano, por exemplo, a gente teve a retirada de algumas matérias como geografia, biologia. No terceiro ano a gente não tem filosofia e sociologia, que são matérias que realmente caem no Enem. Então, assim, o que vai ser esperado para a gente como aluno, no caso para a gente não, porque nós fizemos o Enem esse ano e nós já fomos prejudicados, porque nós não tivemos sociologia e filosofia. E o Enem impede isso. Então, assim, o Enem ele vai mudar esse formato ou a gente vai ter que fazer essa mudança novamente? Porque os itinerários formativos, a teoria é muito legal, só que quando a gente pega e implementa, a gente tem a retirada de algumas matérias da BNCC, que são matérias que são cobradas no Enem. E é algo que a gente estuda para fazer o Enem. E como é que vai ser essa relação? Bom, vamos lá. Eu acho que tem uma questão até anterior, que vale a pena comentar, que é o que é realidade, o que é realidade, que eu digo de qual é um problema que a reforma trouxe, de fato, Sim. E o que é um problema que a implementação da reforma pode ter trazido, né? E que não é a reforma, é a implementação da reforma. Porque, veja bem, às vezes a gente encontra professores, e eu falo isso com muita tranquilidade porque sou professor,
E como professor de história, por exemplo, eu posso ter uma tendência a achar que só dá para falar de história e das unidades de curriculares da história. Então, Revolução Francesa, eu só posso falar de Revolução Francesa numa aula de história, cujo nome no horário é história. Se tiver outro nome, não é história. E isso é uma visão, a meu ver, muito restrita. Muito restrita. E aqui começa um primeiro equívoco, porque não necessariamente a diminuição da carga horária da base significa corte das unidades curriculares, ou seja, não significa que você não aprendeu algum conteúdo, alguma matéria, para falar aqui de uma forma mais clara para algumas pessoas, da filosofia. Significa que aquilo que era trabalhado num horário, numa disciplina estabelecida de filosofia, está sendo trabalhado hoje em eletiva. Né? Agora, está sendo trabalhado? Aí não sei, aí depende da implementação. Porque a vantagem do que acontecia antes é que estava ali, né? A aula de filosofia era a aula de filosofia. O que eu estou dizendo é que dá para trabalhar o conteúdo de filosofia na eletiva, dá para trabalhar o conteúdo de filosofia no itinerário de aprofundamento, mas aí você não tem mais essa amarração do horário, do nome do componente curricular. Isso depende da forma como é implementado, e em alguns lugares, não estou dizendo necessariamente no Espírito Santo, mas em alguns lugares essa implementação pode ter sido bem frágil. Né? Vale dizer que, de fato, em alguns estados, esses componentes desapareceram. Às vezes até por opções políticas e ideológicas. Né? Então eu vou tirar história, eu vou tirar filosofia, eu vou tirar sociologia, porque eu quero cidadãos talvez menos críticos desse ponto de vista das humanidades, da reflexão de si e dos outros, e sujeitos mais voltados para o mundo do trabalho. Eu vou ofertar só a educação profissional e técnica. E a educação básica ela serve ao propósito de formar futuros trabalhadores, empreendedores, mas também formar cidadãos críticos, para o que essas reflexões são muito importantes. A reforma obriga a oferta todos os anos de matemática e língua portuguesa. Então, aqui não há mudança. O que deixa a cargo de quem oferta, dos gestores da Secretaria de Educação, no caso da Educação Pública, é como é que vai distribuir os demais componentes. Então, você falou de geografia. Não é obrigatório colocá-la, geografia, todos os anos. O fato de não ter em um ano não significa que ela desapareceu, porque, afinal de contas, mantém-se a carga horária dela, só que ela pode estar no primeiro ano, mas isso pode ser ruim, porque se você tem no primeiro ano e vai fazer o Enem no terceiro, isso é longe demais, você já talvez esqueceu o que aprendeu ali. Então, eu acho que os problemas, eles estão muito mais ligados à implementação do que à reforma como um todo. Mas a reforma tem problemas, e é por essa razão que ela está sendo discutida, e tem o projeto de lei. Então, fiz esse apanhado todo aqui, mas para falar então, diretamente sobre o Enem, pela legislação, ele tem que avaliar, o novo Enem, o do ano que vem, ele tem que avaliar em 2 dias as 2 partes do ensino médio. No primeiro dia, ele avalia a base, e nisso ele não muda muito em relação ao Enem de hoje, ele só muda porque a base está fundamentada num novo currículo. Né? Mas é só essa mudança, o restante tudo igual, porque as disciplinas estão ali, são as mesmas. Sim. O problema que eu digo é o desafio ao segundo dia. Porque como avaliar percursos de aprofundamento que são diferentes entre os estados, então o que tem aqui não tem em São Paulo, não tem no Rio Grande do Sul, para ter um resultado comparativo e que hierarquiza as pessoas porque o Enem é um exame de competição, né? Para você fazer, de repente, o SISU e escolher uma vaga numa universidade em qualquer lugar do Brasil. Então, como é que você compara pessoas que fizeram coisas diferentes porque os estados tiveram a liberdade de ofertar coisas distintas? Esse é um desafio enorme. E a gente, os secretários, o que a gente tem proposto agora para terminar aqui, nessa discussão sobre a reforma da reforma, né? Que exista uma base, como se fosse assim, a base nacional comum curricular, que exista uma base de referência para a estruturação da parte flexível. Assim, por mais que os estados tenham liberdade para fazer
os seus itinerários, os seus percursos, Vai eles têm algumas referências, e essas referências vão ser usadas pelo Ministério da Educação para fazer o segundo dia do Enem. Então, acho que assim dá certo. Embora seja muito mais difícil do que o que eu estou dizendo, né? Tecnicamente é mais complicado. Porque na prática, a teoria... é complicado. Saindo um pouquinho desse assunto aí do novo ensino médio, e falando um pouquinho mais do nosso cotidiano. A gente sabe que a inteligência artificial agora é muito importante dentro da escola, principalmente. A nossa escola, há um tempo atrás, realizou, juntamente com o professor de português, histórias em quadrinhos feito tudo assim, artificial, tudo por isso aqui. Foi muito legal, assim, tanto que a gente fez também um dia da tecnologia, foi algo assim. O dia da tecnologia. Foi quando todo mundo se juntou e a gente teve lá um momento para poder aprender a mexer no site GPT, em outros aplicativos, aqui, enquanto estudante ajuda bastante. Só que a gente sabe que, assim, nem todas as escolas têm isso. E nem todas as escolas também têm, talvez, a internet com qualidade. A gente queria saber, assim, qual é a sua visão sobre a inteligência artificial dentro da escola e, assim, o que irá ser feito para que todo mundo tenha essa mesma tecnologia dentro das escolas. A gente esbarra muitas vezes, e aí a gente no Espírito Santo e os estados brasileiros, né? Imaginem, por exemplo, essa pergunta feita por uma comunidade ribeirinha de uma escola pública do Amazonas. Aí a pessoa pergunta assim para a secretária do Amazonas: o que a senhora vai fazer para levar a internet de qualidade aqui? A resposta mais honesta que ela poderia dar é: eu não tenho o que fazer, né? Porque às vezes, muitas vezes, você esbarra na estrutura de tecnologia do país. E se o país não resolver a sua própria estrutura, ninguém imagina que o secretário de Educação terá esse poder. Entendeu? Então, eu estou dizendo isso para marcar o seguinte: o esforço da Secretaria de Educação precisa ser ir tão longe quanto a estrutura permite ir. Porque quando você tem uma estrutura e não vai tão longe, significa que há investimentos que não foram feitos. Esse é o ponto. Agora, ir mais longe do que a estrutura permite é imaginar que a educação vai conseguir fazer para as escolas o que o Ministério da Ciência e Tecnologia não fez para o país. Quer dizer, como a gente vai fazer isso? Porque não é uma questão nem de recurso. É uma questão de prerrogativa. Não é o papel do secretário de Educação. Ele nem consegue fazer isso. Né? É como a gente imaginar que, na medida em que o saneamento básico, a sua ausência, traz problemas de saúde, a gente perguntar para o secretário de Saúde quando, afinal, ele vai resolver os problemas de saneamento básico do Brasil. Porque os pacientes que ele recebe no hospital, muitas vezes chegam doentes pela falta do saneamento básico. Mas como o secretário de Saúde vai cuidar do saneamento básico do país? Isso é papel de, puxa vida, de todos os entes federados, de outras pastas. Então, a gente tem que pensar o que a educação pode fazer dentro da estrutura que existe. E aí eu confesso que aqui no Espírito Santo, eu acho que a gente tem andado muito bem. É lógico que dá para melhorar muito, mas temos andado muito bem. Porque a gente, dentro da estrutura que nós temos, temos garantido às escolas a condição, por exemplo, de contratar toda a internet que existe ofertada na região e a melhor internet que tiver ofertada na região. Só que às vezes não existe internet na região. Ou não existe internet boa ofertada na região. Portanto, você pode botar o dinheiro que for no caixa da escola. Não há uma internet a contratar. Mas a gente tem colocado esse recurso na escola para que ela possa contratar a melhor internet. Na região metropolitana, a gente já está mais bem resolvido, porque aqui tem a empresa de processamento de dados, que é a Prodeste, e tem uma rede de fibra ótica. Né? Então, a gente também consegue usar dessa rede, não precisa contratar a internet de terceiros. Isso é muito mais no interior ou em algumas áreas de sombra aqui na região metropolitana. E essa fibra ótica, acho que é backbone, o nome que fala, que é um anel de fibra ótica que você circunda para o norte e para o sul, está sendo construído, que depois, com esse anel, que é o backbone, puxa-se uma ramificação para dentro das escolas. E aí, nas escolas do interior, a gente, nos próximos anos, talvez 2, 3 anos, consiga resolver, então, esse problema de a escola estar contratando a internet da região, que é uma internet ruim, por isso que a internet da escola é ruim, para ela passar a usar da fibra ótica da Prodeste, cuja qualidade do fornecimento do dado é muito superior.
Uma coisa é acesso, outra coisa é equipamento. Bom, aí tem esses equipamentos que também transmitem o sinal internet sem fio para as escolas, porque muitas vezes, assim como o ar-condicionado nas escolas de vocês, pelo que a diretora me dizia, as salas são climatizadas. Todas. Pronto, às vezes você vai numa escola e fala, não, tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. Tem na sala do diretor e tem na secretaria, mas não tem na sala de aula, né? Sem demérito a secretaria e a sala da diretora ou do diretor, o fato é que, numericamente, a coisa está apertando ali na sala de aula. Internet é a mesma coisa. Às vezes tem uma internet, mas a internet está na sala do diretor ou na secretaria para transmitir dados, enfim. Mas a gente tem que falar da internet, que acho que você está me perguntando, associado ao processo de ensino de aprendizagem, não aos processos administrativos que existem dentro da escola. Então, iluminar a escola com sinal de Wi-Fi em toda a escola é aquilo que a gente tem procurado fazer. Não estamos em todas ainda com esses equipamentos, inclusive agora trocados recentemente por outros mais modernos. E, bom, uma coisa é sinal, é dado, outra coisa é o equipamento. Né? Então, esse equipamento que vocês estão usando aqui, por exemplo, né? Se eu não estiver enganado, não. Está aqui a plaquetinha do Patrimônio do Estado. Né? Porque podia ser de vocês, né? Mas eu olhei. Nós, por exemplo, oferecemos aos alunos do ensino médio durante a pandemia, a gente comprou 60 mil computadores. Esses Chromebooks, esses aqui são já da segunda geração, que a tela, inclusive, vira, eles são mais recentes, né? Deve ter chegado aqui esse ano passado, talvez. Mas as nossas escolas já tinham, nós então estamos ou ampliando ou trocando. A gente comprou, aí fora um pouco da parte de ensino e aprendizagem, 10 mil computadores para a secretaria, sala da direção, mesmo os laboratórios, como esses que estão aqui fixos, né? São computadores novos. Pelo que eu estou vendo aqui, devem ser esses aqui, inclusive os novos, porque veja que eles sequer têm aquela CPU, eles são aquele gabinete, são esses computadores com um gabinetezinho menor. Os laboratórios móveis, que são aqueles carrinhos com os 40 Chromebooks. Inclusive esse tiraram daí. Pronto, então, porque também não adianta você ter o equipamento e não ter internet, ou ter internet e não ter o equipamento. Então, acho que essas duas coisas são importantes. Isso não é... Então, só para responder ao que você me pergunta sobre como é que a gente está fazendo isso para as escolas. Agora, isso não é inteligência artificial. É porque assim... A gente teve a implementação em alguns trabalhos sobre a inteligência artificial. A gente sabe que isso está crescendo muito, não só no país, mas como no mundo. Aí a gente quer saber se você, como secretário, você tem alguma visão sobre a inteligência artificial entrando em sala de aula como algum processo que possa implementar na educação dos alunos. Eu fiz essa... Até porque prepara, de certa forma, a gente, talvez no mercado de trabalho que vai evoluir. Assim. Eu fiz esse apanhado porque assim, não adianta ter inteligência artificial se você não tem internet. Ou se tem internet e não tem um computador. Né? Claro, você pode acessar do celular, mas nem todos têm. Quando tem, não necessariamente é um celular bom para fazer isso. Então, dito isso, ou seja, um contexto em que as escolas estão estruturadas no limite da estrutura que o país tem, né, e que nós estamos tentando chegar ao máximo dessa estrutura, eu não tenho qualquer resistência à inteligência artificial, pelo contrário. Eu acho que tem esse lado que é de formação, né, para o mundo do trabalho, as pessoas sempre acabam puxando por aí, mas eu procuro nem ser tão instrumental, assim, vou fazer isso por causa disso. Porque as coisas mudam tão rápido que a gente nem tem muita segurança que ao fazer uma coisa o resultado vai ser aquele. Então, se nós não temos segurança, nós vamos fazer por quê? Porque o mundo é assim, é simples assim, na minha visão. Então, num mundo em que se está discutindo isso, num mundo em que isso é uma realidade, como nós vamos viver à margem do mundo? É simples assim. Né? Agora, coloca isso para dentro da escola como? Isso é realmente uma dificuldade. E nessa dificuldade, muitos, eu digo, gestores da educação, professores, resistem. Né? Então, como eu não sei como lidar, eu simplesmente bloqueio a entrada. Porque é mais difícil você seguir pelo outro caminho, que é tentar primeiro. Porque isso começa a exigir um esforço, não é do estudante, é do professor, é do gestor educacional. Primeiro é ele entender o que é o ChatGPT, por exemplo, vou ficar nesse exemplo. Porque eu não tenho como saber em que aquilo é útil se eu nem sei o que é, se eu nem uso. Então tem um trabalho aí que é um trabalho essencialmente de qualquer profissional que se atualiza, que é acompanhar o que está acontecendo, acompanhar
como aquilo repercute na educação e acompanhar como essa repercussão se reflete em sala de aula. Vou dar um exemplo para fechar aqui. Outro dia eu vi alguém falando sobre o chat GPT. Então vamos pegar aqui a aula de história, né? Já citei a informação. A pessoa pediu para os estudantes fazerem, através do chat GPT, perguntas para Cleópatra. E pediram que o chat GPT respondesse como se fosse a Cleópatra. Então, a grande questão é que você precisa saber que perguntas fazer. E as perguntas precisam trazer um conhecimento que é essencialmente aquele da história, que o professor trabalhou com o estudante. E a parte enriquecedora é imaginar que aquela personagem histórica de quem você está falando ali na sala de aula é artificialmente, né, a pessoa que vai te responder através do chat GPT. É um tipo de coisa muito simples, né, mas muito interessante para ser feito. Um próprio podcast como esse aqui, não sei se vocês usaram o chat GPT, mas essa plataforma ajuda muito a fazer roteiros. O roteiro, mas a gente ajuda. Pronto, então é algo que você está fazendo aqui na área de linguagens, né? Então é uma atividade da escola, conduzida por um professor, feita por estudantes, onde vocês podem usar o chat GPT como uma ferramenta para produzir o roteiro. A gente aderiu, há pouco tempo atrás, a uma ata de registro de preço, um instrumento da administração pública para fazer compra de inteligência artificial. Para poder... Então a gente contrata a empresa para ela fazer qualquer coisa que a gente queira com inteligência artificial. Então imaginem bem quantos pagamentos são feitos na secretaria. Quando eu tenho que fazer uma ordem de pagamento, eu preciso que a empresa emita uma nota fiscal. Ou seja, eu fiz um serviço ou eu entreguei um produto, eu emito a nota fiscal, o setor de pagamento olha, existe uma nota fiscal, eu mando a ordem de pagamento. Isso aqui que é visto por um ser humano pode muito bem ser conciliado por inteligência artificial. Então, se você faz o upload dessa nota e a inteligência artificial tem acesso à conta da secretaria, automaticamente você pode disparar o pagamento. Você não precisa daquela pessoa. E aí uma coisa que tanto se fala é, então vai diminuir os postos de trabalho. Daquele trabalho vai. Daquele trabalho vai. A pessoa que fica olhando nota fiscal e apertando o Enter para mandar pagar, esse papel vai acabar. Mas agora o papel de quem faz a programação daquele... Só que aquela pessoa tem que ir para uma outra coisa. Porque, por exemplo, você tem novos mercados. E é aqui que a educação tem um papel fundamental e é onde a gente tem o maior desafio. Porque estes novos mercados, por exemplo, da programação, exigem um nível de conhecimento técnico que é muito superior à capacidade de ver uma nota, comparar com o valor que eu vou depositar na conta e apertar o Enter. Isso é um trabalho muito simples, embora importante, e que no limite talvez nem precise de estudo. Para fazer a programação você precisa. Bastante. Então, a educação e a educação de qualidade é um desafio nosso no Brasil, onde a gente ainda tem assim, um caminho grande a percorrer, porque se nós tivermos, daqui a pouco tempo, uma geração de estudantes com uma educação de má qualidade, nós teremos um contingente da nossa população que não terá aonde se inserir em mercados mais sofisticados, que vão entrar e acabar com os postos de trabalho mais simples. Essas pessoas daqui, liberadas para fazer outras coisas, não vão ter condições de se inserir nessas coisas, porque elas exigem competências que esses estudantes não têm. Ou porque não estudaram, imaginem quantos estão fora da escola, ou porque estando dentro da escola não têm acesso a uma educação suficientemente de qualidade que lhes permita entrar numa faculdade posteriormente. Não necessariamente numa faculdade, mas num curso. Eu estou pensando em conhecimentos, em competências, independente de título, né? Mas que lhes permita se inserir nesse universo tecnológico. E bom, nós vimos que nessa gestão os investimentos financeiros na educação trouxeram grandes benefícios para a escola, principalmente para a nossa, e isso foi muito positivo. Então, existe algum pensamento, algum planejamento que vocês estão fazendo de continuar fazendo com que esses recursos cheguem nas escolas? Bom, enquanto eu for secretário e o governador, Casagrande governador, sim. Depois, aí é com o próximo, né? Aí é com vocês, porque vocês têm que cobrar, né? Já não será meu papel fazer essa cobrança. Mas eu acho que a gente teve também a sorte, assim, a fortuna mesmo de ter recursos, né? Algumas situações
acabaram trazendo recursos, mas nós também tivemos a decisão política de pegar esses recursos e investir numa área estratégica como é a educação. Estratégica pela razão que eu acabei de falar, né? E também estratégica por merecimento, né? Imaginem, nós temos aí 200 mil alunos, eram mais alunos, estudantes, quando eu cheguei na secretaria, porque muitas escolas foram municipalizadas, então tem estudante que era da nossa rede, já não é mais. Se você imaginar mais 25 mil servidores, entre professores, todo mundo, imagina os estudantes, todos os estudantes têm pai, mamãe, avô, uma avó, então para cada um estudante tem mais 4, 5 pessoas, eu estou falando de 1 milhão de pessoas no estado que tem 4 milhões. Então, direto ou indiretamente, quando você faz uma ação na educação, você chega a muita gente. Quando a gente faz um investimento, por exemplo, na construção de uma escola nova, se essa escola fosse derrubada, se fosse construir uma nova, isso não custa menos do que 15 milhões hoje. Então, você chegar num bairro como este aqui e começar a fazer um investimento de 15 milhões de reais, tem emprego gerado, tem imposto que vai ser recolhido. E quando a gente faz esse investimento em vários municípios e coloca mais de 1 bilhão de reais também no caixa dos municípios para que eles façam isso nas suas escolas, para além da educação, entende? O investimento em educação vai girando a economia. E na educação gera esses resultados que você falou. Então, para nós, está muito claro que esse é um caminho. Agora, lógico, a gente tem que sempre olhar com atenção as condições de continuar fazendo esse investimento, que é o primeiro ponto. Pode haver crise, pode haver oscilação. E mesmo havendo condição, a concepção política de quem é o gestor e o governador da vez, né? De não interromper esses investimentos. A gente fez uma coisa que as escolas acabaram percebendo muito, que foi investir diretamente nas escolas. Porque nós, claro, temos uma capacidade limitada de chegar a todas as escolas a tempo, a hora, né, das necessidades de cada escola. Aí o que a gente fez? Por meio de uma coisa chamada PROGEF, que é o Programa de Gestão Financeira Escolar, que é o dinheiro direto na escola. Inclusive, antes chamava-se assim, PDDE, Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola. A gente manda dinheiro para a escola. Porque a escola, não sei se vocês sabem, todas, né, mesmo as escolas do campo, elas estão consorciadas, elas têm uma personalidade jurídica própria, elas têm um CNPJ, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Como se fosse uma empresa. Quem responde por isto e pela gestão desse recurso é o Conselho Escolar, que tem participação de vocês, estudantes, também. Né? Então, nós temos os conselhos escolares nas escolas, em cada uma, mesmo nas que não tem, nós temos os consórcios que juntam e aí tem um conselho. Então, a gente manda dinheiro para o caixa da escola, para esse CNPJ, né? Como se fosse uma transferência da empresa Sedu para a empresa Teodomiro. Né? E quem faz a gestão desse recurso, claro, dentro da lei, dentro de orientações que a gente estabelece, é a própria escola. E foi isso que fez muita diferença, porque as escolas passaram a ter muito recurso que lhes permitiu fazer 500 mil coisas, né? Desde pintar a escola, fazer a manutenção, pequenas obras, uma pequena reforma, até comprar coisas que às vezes pareciam inacessíveis, sabe? Distantes da realidade do estudante e do professor. Deu autonomia e deu condição para a escola fazer aquilo que ela quer, que ela precisa. Puxando o gancho aí que o Kevin falou, a questão de ampliação e tudo mais, inclusive gostaria de pedir desculpa, tá? Por não estar recebendo você no estúdio apropriado. Existe um estúdio? Não. Infelizmente não existe. Então fica aí um plano para o futuro. Como você conheceu a escola, né, acredito. E assim, apesar da escola ser muito pequena, né, comparando outras escolas da Grande Vitória, de Cariacica, a escola é muito pequena. E, assim, apesar de muito pequena, tem resultados ótimos, né, muita organização. Você precisa ver andando, né? E assim, Vitor, de que forma você pretende contribuir para que a nossa escola ela tenha essa ampliação? Porque a gente está lutando dessa razão tem muito tempo. E assim, a gente tem muito medo da sua gestão passar e ficar assim, sem ninguém fazer nada por nós. Porque assim, isso foi algo que há mais de 2 décadas, tá? Há 20 anos a gente está buscando a ampliação. Inclusive o terreno que temos ao lado foi algo muito lutado pela diretora Lígia e os demais conselheiros aqui da escola, para ter
esse espaço cedido para o Estado, para que o Estado pudesse fazer uma ampliação. Só que sempre que ia buscar, e o governo mudava, falava que iria conceder essa ampliação para a escola, depois mudava o projeto todo. E no dia 12 de julho desse ano, o conselho da escola esteve lá, inclusive eu estava lá, conversando com o subgerente da rede física, né, da CEDU, o André Melotti, para conversar com ele sobre isso, para ver essa questão da ampliação da escola. E foi mostrado todos os documentos já dos anos passados, e que a gente está lutando por essa ampliação para a gente ter um espaço que venha atender melhor os alunos da nossa região. Isso é algo que o senhor pode contribuir com a gente para essa ampliação que está sendo, sim, realmente precária e está sendo lutada há muitos anos. Nas regiões mais urbanizadas, como é o caso de Cariacica, tem uma dificuldade que vocês não têm aqui, que é a falta do terreno. Aqui tem. Aqui tem. Né? Que aqui tem. Lamentavelmente, até em outras vezes que eu recebi visita de outros secretários, outros secretários de outros estados, isso chamou a atenção deles, porque os nossos terrenos são pequenos, enquanto em outros lugares eles já compram terrenos grandes para construir as escolas, porque depois, no futuro, você precisa ampliar, tem terreno. O nosso não. Então, lamentavelmente, nossas escolas foram construídas, via de regra, em lugares que é do tamanho da escola, não tem nenhum espaço para ampliação. Aí, em lugares como Cariacica, a cidade se urbanizou. Então, tudo em volta da escola já está ocupado. Ou você desapropria, é um processo complexo, ou derruba a escola para construir uma outra, talvez mais alta. Só que aí, se você derruba, os alunos vão para onde? Porque não tem uma outra escola próxima, não tem um prédio para alugar, porque aqui tem igreja, aqui tem casas, vocês não teriam para onde ir, e fica, né? Fica assim. Você não consegue se mexer muito. Em lugares como Cariacica, Serra, isso é um caso muito recorrente. Mas aqui, vocês têm essa condição, né? Sim, tem terreno. A gente tem o terreno. E isso coloca a conversa aqui num outro patamar, porque, por exemplo, dá para construir um bloco lá no terreno, aqui, né? Aqui no terreno. Enquanto vocês estão aqui, aí vocês passam para lá, derruba aqui ou reforma aqui, e a gente faz muita obra desse jeito. Fica um barulho, fica uma poeira, mas você não está dentro da obra, exatamente. Aqui no caso está, inclusive, fisicamente separado pela quadra. Tem a escola, a quadra e o restante da escola. Isso é muito comum, né? Ou, por exemplo, faz o prédio lá, vocês vão para lá, derruba a quadra, faz o restante aqui e a quadra aqui. Isso é muito comum. Aí nós temos o projeto, falando agora aqui do que está acontecendo nesse momento, que o André deve ter dito para vocês na conversa. Tem um projeto que a gente fez, ele está na prefeitura, aguardando a aprovação, então tem trâmites burocráticos, né? Porque nós estamos em Cariacica, então qualquer construção, mesmo uma construção estadual no chão de Cariacica, precisa passar pelos técnicos da prefeitura que vão aprovar, que vão analisar. Sim. Não tem nada demais, né? Eventualmente algum ajuste, mas nossa equipe faz isso a todo tempo, então não é nenhuma novidade. Mas tem que esperar essa análise, esse período, que também não é excessivamente demorado, mas depende sempre da quantidade de pessoas que tem lá, do ritmo do trabalho, esse tipo de coisa. Eventualmente algum ajuste necessário, alguma recomendação, volta, ajusta, retorna, analisa. A partir disso, né, que é um projeto preliminar, é que a gente vai fazendo os outros projetos, porque tem o projeto hidráulico, projeto físico, projeto elétrico, topográfico, eu não estou certo como é o terreno ali, mas às vezes você tem que fazer projetos ainda específicos dependendo do terreno. Se é terreno de encosta, dependendo do que é, né? Se está perto de um rio, então... mas nesse momento já existe o projeto, acho que é uma boa notícia, então não é uma ideia na cabeça, né? O projeto existe, o projeto está na prefeitura, então não é uma ideia na cabeça à espera de um dia ser feito, né? E agora é o prazo mesmo de analisar, a prefeitura analisar, volta para a CEDU, a gente faz os outros projetos, faz a licitação, contrata a empresa, e aí a empresa executa. Normalmente uns 2 anos ela faz uma obra assim, 2, 3 anos. Então não é algo que eu acho que assim, vocês vão pegar. A gente já está no terceiro. Né? Isso, vocês vão pegar. Talvez nem essa geração de estudantes do ensino médio que está aí vai ver, porque é rápido o ensino médio, 3 anos, então mesmo quem está entrando agora,
acredito que na linha do tempo que eu tracei aqui, não vai dar tempo de a pessoa pegar esse final, mas é algo que também não vai demorar para muito além disso, se essas coisas correrem bem como a gente está imaginando. Até porque nossa escola é muito boa, assim. Eu, como estudante falando, eu adoro. E aí, ó, mesmo, você falou do medo, né, da mudança da gestão, mesmo que a gente não entregue essa escola pronta, e isso não será possível, porque nós só vamos ficar mais 3 anos, não vai dar tempo de entregar. Mas pelo menos ao final do governo, a gente tem a expectativa, até o final do governo, de dar a ordem de serviço, ou seja, de autorizar a empresa contratada a iniciar a obra. Porque aí. Eu tô aqui iniciando, tem que terminar. Não, ainda feio. A burocracia já foi. Porque ela, né, já tá tudo certo, tem projeto, tem dinheiro, tem a empresa, e você falou, comece. Sim. Aí, depois que ela começa, independente de quem vier depois, não tem como voltar atrás. A obra já está acontecendo, sim. Aí 2, 3 anos, como eu disse, termina. Fugindo aqui da parte estrutural, a gente vai entrar um pouco em algo que foi implementado, iniciando, né, pela SRI de Cariacica, inclusive a nossa superintendente Carol, que está aqui, que teve essa brilhante ideia, né, Carol, de fazer o comitê de líderes, estudantes, protagonistas, e assim, foi algo muito interessante, né, que está sendo desenvolvido nas escolas. Então, o senhor pretende ampliar esse projeto para possibilitar que mais jovens tenham voz ativa na sociedade, na educação, considerando que um dos representantes até do comitê estadual sou eu. Eu sou um dos representantes do comitê estadual e eu e a Vitória representamos a nossa escola no comitê regional. Então, há um projeto, algo que amplie isso para dar mais voz aos estudantes, porque, assim, eu estou dentro desse comitê e eu vejo que é algo que está sendo muito importante. Escutar os alunos está sendo muito interessante realmente para trazer, porque assim, eu sei que o senhor é professor, mas agora o senhor não está todos os dias em sala de aula. O estudante ele está, então ele sabe quais são as dificuldades, aquilo que na teoria talvez é uma beleza, é tudo lindo, mas na prática não está sendo bem executado. Então esse momento de fala que a gente tem nesse comitê, ele é muito importante. Então o senhor pretende ampliar isso, dar continuação, tem algum projeto específico para essa área do protagonismo e da liderança estudantil? Já tem 5 anos que eu não estou na sala de aula, desde que fui para a secretaria, não tive a oportunidade de dar mais aula. Que é a melhor parte, mas eu acho. Mas falta, né? Não, acho que é a melhor parte, aliás, de ser professor. Acho que estar na sala de aula é a parte da convivência, né? E aí, a gente fica um tanto às cegas, porque quem se coloca como interlocutor para trazer informações do que está acontecendo, já que é isso, né? Eu não estou em sala de aula, sim. E também eu não estou em todas as salas de aula, né? Então, uma sala de aula dessa escola é diferente da realidade de uma outra. É o professor, diretor, né? Gestor da escola, mas é o professor, e aí são milhares de professores, e eles normalmente, quando querem fazer uma crítica, né? Vamos dizer assim, que a decisão que a gente tomou na secretaria não leva em conta o chão da escola. Eu gosto dessa expressão porque eu acho interessante, eu acho de certa maneira empobrecedora, porque imaginar que a escola está no chão é algo... uma vez eu vi uma pessoa falando que a escola não está no chão, a escola na verdade está no centro, né? A gente trabalha para que isso que está no centro funcione, né? Então, a gente não trabalha aqui para que isso chegue embaixo. E aí, claro, a crítica diz respeito ao fato de que, estando tão distante, portanto, até fora da sala de aula, eu estou tão alienado da realidade do chão que aquilo que eu falo é uma fantasia, como você disse, né? Parece muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Envolver os estudantes é uma forma de ampliar esses canais de comunicação e de informação. Para lá e para cá, ou seja, do que sai da secretaria, da regional, mesmo da gestão da escola, para o restante da escola, e do que vem, né, dos estudantes, no caso, para a equipe gestora, para a regional, para a secretaria, né, e para a superintendência. Então, dá para ampliar, mas eu só quero dizer que isso do que você está participando já é a ampliação, né? Porque era uma coisa praticamente inexistente nesse formato e estrutura. Hoje a gente tem praticamente 3 mil jovens protagonistas, a proporção é quase assim 1 para 10 nos regionais, e depois você tem um grupo aí de quase 50 no estadual.
E aí vai fazendo esse desdobramento, né? De novo, para baixo e para cima. Né? Eu acho que tem várias vantagens. Eu comecei a falar, porque puxei aí a partir da sua pergunta, da vantagem da comunicação. Né? Então você se comunica melhor, você tem mais informações que não são verdadeiras ou mentirosas, elas são talvez diferentes. São outros olhares, né? Muitas escolas que enriquecem uma visão que estava muito até aqui restrita ao que eu podia escutar do professor e do gestor da escola, né? E do superintendente, que são 11, imagina. Então, comparar 11 com 3 mil, né? Você tem muito mais gente falando, portanto, são falas qualificadas em grande número, que permite melhorar essa comunicação. Então, coisas que a gente tem que fazer para mobilizar, vocês ajudam. Informações que a gente precisa mandar, devolutivas do que está funcionando, do que não está funcionando, né? Bom, isso tudo é comunicação. Mas do ponto de vista do protagonismo, né, eu acho que esse envolvimento também diz muito sobre o desenvolvimento em cada um de vocês de competências relacionais, de liderança, né? Eu ouvi alguém falando aqui de ser vereador, de ser prefeito. Essas coisas aparecem em espaços como esse, né? Elas não brotam de lugar nenhum, porque é na prática que as pessoas vão desenvolvendo a sua liderança e essas competências relacionais, e é nesse mesmo espaço que terceiros reconhecem na gente essas características. Então eu acho bom. E, para fechar, a parte da gestão democrática, né? Existem várias concepções sobre gestão democrática, mas se tem uma característica da gestão democrática, é o envolvimento cada vez maior de atores, né, nos processos decisórios. Então, de atores diferentes, que trazem, né, olhares distintos e perspectivas novas, com poder de falar e de escolher. Então, o conselho, né, é um desses espaços, tem alguns desses atores, mas é uma coisa pequena. Os jovens protagonistas, eles já levam isso para uma escala muito maior. Então, também desse ponto de vista da gestão democrática, essa iniciativa é muito importante. E nós, inclusive, fazemos parte, além de líderes de sala, somos protagonistas também da escola, porque ele representa no comitê estadual, né? E eu no regional. Então, assim, como pessoa e como estudante, Carol também está aqui assistindo. Foi muito bom para mim o crescimento como pessoa. E eu adoro falar. Com certeza. Eu gosto muito. E para fechar aqui, Vitor, o último, né, mas não menos importante, né, queremos expressar o nosso reconhecimento enquanto alunos, enquanto escola, e gratidão a você e ao nosso governador, né, pelos recursos passados, inclusive. E assim, dizer que tem proporcionado melhorias, né, pra gente. Você vê que estamos aqui com o Pernambuco que vira, né? Vira um tablet. A gente queria saber, durante o seu mandato, esses investimentos continuarão? A previsão é de que continue. A gente tem um planejamento até 2026, que é um planejamento de governo. Primeiro que o PPA, né, o Planejamento Plurianual, ele é uma determinação legal. Então, o governo tem que fazer isso até 2027, um ano depois do governo, para não ter descontinuidade. Então, ele não encerra com o governo. E o PPA ele desdobra pelas áreas, incluindo, claro, a educação. Então, tanto no PPA, que é um documento mais oficial, por assim dizer, quanto no nosso planejamento interno, todos esses investimentos em tecnologia, mas não só, né, os diversos projetos, programas e ações da Secretaria, tanto na nossa rede quanto investimentos nos municípios, tudo isso está previsto, mantido, com orçamento, né, que não sei se é o mais importante, mas é o fundamental, porque sem o recurso você não faz, e com decisão política de fazer. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Eu gostaria agora de agradecer, porque a Vitória já fez os agradecimentos. Inclusive falar também, né? Porque assim, um problema que a gente tinha muito grande era o calor na escola, era muito quente a sala de aula. Então, toda a implementação dos ar-condicionados, a gente vê que esses computadores que chegaram também recentemente foi algo que ajudou muito, principalmente o técnico, né? Que faz parte do integral aqui na escola. Então a gente gostaria realmente de agradecer e agora partir para os finais, né? Aí a gente gostaria de perguntar se você quer dar uma palavrinha pro pessoal, quiser falar alguma coisa. Quando professor e agora secretário,
que você tem para deixar para os nossos alunos? Para mim, enquanto aluna também, quem sabe uma professora, né? Poxa, uma pergunta tão difícil quanto a primeira. Não sei, eu poderia responder tantas coisas, né? Mas eu diria que, primeiro que é um prazer ser secretário. E eu não digo isso pelo cargo em si, não, porque o cargo traz uma série de problemas junto com ele. Viu? Então, se você quiser ser vereador ou prefeito, entenda que tem muito mais dificuldade do que facilidade. Mas tem uma grande vantagem, que é você ter a oportunidade de estar investido de um cargo, de uma função, e claro, inerente ao cargo e à função, de poder, né, para tomar decisões em que você naturalmente acredita e que, acreditando, sabe que pode transformar a realidade das pessoas para quem você trabalha, dentro, lógico, do limite de tempo, né? Não dá para mudar o mundo em 4 anos, nem tampouco em 8, né? Embora 8 anos seja até um tempo grande. Então, tem sido um prazer ser secretário, apesar dessas dificuldades que são, como eu disse, né, inerentes ao cargo. Então, quem quer ir para a política, quem quer trabalhar na administração pública, né, no serviço público, num cargo que te expõe, né, precisa estar preparado para isso, mas ao mesmo tempo tem essa grande vantagem. Então, talvez a palavra final é dizer que nós do governo e da secretaria temos trabalhado, e não só eu falei de mim, mas estou falando em nome de todos, né, com muito compromisso, assim, com a clareza de que a gente trabalha, não é para se manter no cargo, não trabalha para se reeleger, quem tem mandato eletivo, não trabalha para qualquer outro benefício particular, embora isso possa acontecer, sim, claro, né, como fruto do reconhecimento das pessoas pelo que a gente faz, mas a gente tem trabalhado para investimentos e com tantas outras coisas, melhorar a educação pública no nosso estado, também ajudando a melhorar no município, afinal serão alunos do estado em breve, né, talvez vocês tenham vindo das escolas municipais, oportunizando, né, a todo capixaba a chance de ter sucesso na vida. Né? É isso, e de ser feliz, é basicamente isso que a educação faz. Não só porque daqui sairão futuros trabalhadores, né? Todos precisaremos trabalhar em algum momento, né? E o desejo é que a gente trabalhe naquilo que a gente quer, ganhando o que a gente gosta, para viver a vida do ponto de vista material que a gente deseja, né? Então é importante que vocês tenham condições para isso, vocês dois e todos os que vocês aqui representam, mas também como cidadãos, porque independente desse caráter mais utilitarista, né? Vou sair daqui para ser um trabalhador e ganhar dinheiro, né? Você vai ser, no mínimo, e necessariamente, uma cidadã e um cidadão capixaba, né? Vivendo numa sociedade capixaba. E que sociedade é essa? Ela vai ser violenta ou pacífica? Né? Solidária ou altamente competitiva e egoísta? Então, são valores, né? Democrático ou autoritário? São valores que não estão no campo do mundo do trabalho, necessariamente, mas que são valores construídos pelos cidadãos no dia a dia, nas situações concretas, né? E acho que a educação tem muito a contribuir para isso. Então, essa é a nossa perspectiva, a nossa visão. Eu e o Kevin, a gente sempre fala em qualquer situação que a educação ela abre horizontes. Exatamente. Vitor, encerramos, né, infelizmente. Gostaríamos de agradecer a sua presença. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida, tá? Quem sabe voltar de uma próxima. No estúdio. No estúdio. Será muito importante. A gente vai estar aqui, mas... Com ar-condicionado. Teremos outros colegas apresentando. E agradecer mesmo, tá? Eu que agradeço. É um prazer. Pela presença. Gente, estamos encerrando, tá? E toda semana lembrem que tem mais episódios, viu? É isso aí. E lembre-se também que será com pessoas diferentes, não será sempre a gente, mas sempre queremos entregar algo de qualidade para vocês e que vocês possam vir a ter realmente um conteúdo para edificar. Então, como a Vitória falou, siga a gente nas redes sociais, inclusive no nosso canal do YouTube, que vai estar sendo postado aí. Não esqueça também de ativar o sininho, porque você recebe a notificação. E deixa o like aí para ajudar no crescimento do nosso canal e na visibilidade. Um beijo e tchau, tchau.